Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 9 do livro Deficiente Mental, porque foi um... Laura. Sou tremendamente simples, ou tento ser. Nem sempre fui assim. Agora quero ser e por vontade própria estou sendo, porque acho que a simplicidade e a docilidade são importantes para mim. Na minha última encarnação com síndrome de Down, fui feia, bem diferente dos considerados normais, mas enquanto estive encarnada fui relativamente feliz. Não tinha nada em comum, nem ligações pelo passado com a família que me acolheu no seu seio. Conhecemo-nos nessa encarnação. Eles muito me amaram, e eu aprendi a amar com seus exemplos. Laurinha, como amo você! Como era bom escutar isso de meus pais, avós e irmãos. Era sincero o carinho deles, e eu até que repetia. Amo vocês. E o amor foi ficando forte em mim, e como sempre, ele nos dá frutos de paz e alegria. Sei com certeza o quanto me foi e é importante ter conhecido, sentido e aprendido a ter esse sublime sentimento. Laura querida, coma tudo para ficar forte. Não estava com muita vontade, mas me esforçava. Estava doente. Os meus familiares eram de classe média. Vivíamos com algumas dificuldades que foram agravadas com o meu nascimento, porque lhes dava algumas despesas a mais. Nunca os escutei reclamar, não o faziam. Para eles, todo o dinheiro gasto comigo era bem empregado. Procuraram todos os recursos para que eu melhorasse e eu melhorei. Com fisioterapias, tive mais coordenação, me alimentava bem sozinha, andava, aprendi a escrever meu nome e se tivesse ficado mais tempo encarnada, aprenderia com certeza até a ler. Minha escola é linda. Amava a escola que frequentava. Lá todos me entendiam. Eu brincava e aprendia. Queria aprender, ler como minha irmã Bela. Era a Isabela, linda e amável. Tive 3 irmãos. Isabela, a mais velha, depois eu e os gêmeos, Evandro e Leandro. Todos eles me tratavam bem e com carinho. Eu era para eles a irmãzinha que tinha algumas dificuldades e que eles necessitavam ajudar e muito amar. Íamos muito ao templo orar. Papai do céu, proteja nós todos. Sempre fazia essa prece ao chegar e alto. Todos me respeitavam. Ninguém me repreendia por fazê-la. Era sincera minha prece. Não conseguia decorar as preces com muitas palavras e frases. Gostava de orar, de ir ao templo, e ir foi importante para mim. Vestido novo. Ria alegre, era vaidosa e gostava de vestidos. Gostava também de passar batom. Estava sempre com os lábios pintados. Com carinho, Bela passava em mim. Embora deficiente e doente, porque tive sempre uma doença renal que muito me maltratava, fui muito feliz, pois fui aceita como era. Sabia que era diferente. Sim, notava a diferença entre mim, meus irmãos e outras pessoas. Mas isso não me aborrecia. É estranho dizer o que ocorria comigo. A diferença me parecia normal. Sentia que tinha de ser. Achava-os bonitos. Não me sentia feia, mas diferente. Talvez por eles, meus familiares, não me acharem. Laurinha, não faça isso, dizia mamãe. Era obediente, dócil, mas Leandro me ensinava a fazer artes. Quando fazia algo de errado, ele ria alto e eu o acompanhava na risada, como todos também. Leandro era travesso, mas muito amoroso. A minha doença renal foi se agravando. Embora sentisse dores,
continuei dócil e alegre. Vieram os sobrinhos. Gostei deles e eles de mim. Os meus familiares me tratavam como a uma deficiente e não como incapaz. Tinham paciência em me ensinar, sem contudo fazer para mim o que me cabia. O que era capaz, tinha de fazer, e essa capacidade foi se ampliando. Tivemos um cão. Gostava de brincar com ele. Éramos amigos e nos entendíamos. Quando adoecia e tinha de ficar dias no leito, Beija-Flor, o nosso cão, ficava ao lado. Alegrava-se quando eu me levantava. Foi um animal de muita estimação. Quando morreu, já velho, com 15 anos, chorei e senti muito. Ao vê-lo parado, frio e duro, quis que voltasse à vida e pedi à mamãe: faça, por favor, ele latir. Laura, Beija-Flor morreu. Todos nós, filhinha, iremos morrer um dia. Nascemos para viver por determinado tempo aqui e depois vamos para o céu. Beija-Flor foi para o céu? Indaguei. Não sei se os animais vão para o céu. Não se entristeça, compraremos outro. Mas me preocupei com o fato, com a morte. Se todos iam morrer, papai e mamãe iriam também. A senhora irá morrer como Beija-Flor? Vai me deixar? Sim, todos nós iremos morrer um dia. Voltaremos a ficar juntos. Não quero morrer. Chorei desesperada. Tive de ir à psicóloga para me acalmar, mas a morte me deu uma sensação de separação muito forte, de perda. Desencarnei aos 26 anos, depois de meses entre o hospital e minha casa. Fiz minha passagem tranquila, como foi minha vida. Os meus familiares sentiram muito minha falta e choraram bastante. Minha avó desencarnada veio me ajudar. Senti dormir para acordar disposta num outro hospital, ao lado de vovó Cleusa. Olá, querida, disse vovó Cleusa. Amo você. Que bom você ter sarado. Sarei da doença renal e de outras complicações, mas ainda era deficiente. Mas foi por pouco tempo. Bem rápido, questão de dias, estava totalmente recuperada. Fixei as lições apreendidas: simplicidade, alegria, docilidade e obediência, tanto que sentia a falta de casa e de todos, mas compreendi que agora viveria ali e não podia reclamar. Agindo assim, me acostumei rápido. Fui levada ao desencarnar para o hospital do educandário. Lá fiquei por dias, sendo tratada com muito carinho. Hospitais no plano espiritual são diferentes. Lá só há melhoras. Somos tratados com bondade, alegria e sem dores. Não existem tratamentos traumáticos ou doloridos. Tinha horários para orar, escutar música e palestras pelo fone de ouvido. Os que lá trabalham têm o prazer de nos explicar qualquer indagação. Ia muito ao jardim e nos reuníamos em grupos para conversar, trocar ideias. Isso é importante para todos os que estão se recuperando. Não é bom se isolar. Conversando se aprende muito. Ficava no jardim por horas escutando-os. E eles a mim. Trocar ideias dos acontecimentos é gratificante. Quando melhorei, fui morar com vovó, que residia com outros parentes numa casa linda na colônia. Interessei-me muito na colônia pelos animais, que normalmente são pequenos, dóceis e não nos temem, porque todos os respeitam. Em algumas colônias há um espaço sempre perto do educandário para os animais, mas na maioria das colônias eles vivem soltos pelos jardins e pátios. Nas colônias que têm espaço próprio, é chamada área de lazer, e eu ia muito lá para brincar com eles, principalmente com um cãozinho, o fofinho. Quis saber o porquê de ter animais nas colônias, e minha mestra explicou-me. Laura,
todos nós somos criação divina, e os animais também. Dizemos que são nossos irmãos inferiores. Há os que vivem no corpo físico na Terra e há os que vivem como nós, no plano espiritual. Eles têm sido sempre úteis lá e aqui. Nesta colônia, o governador fez este espaço para eles perto do educandário, para que ajudem nossos abrigados. E como tem ajudado! Gostei, amei e amo a colônia onde moro. E logo que me adaptei, passei a trabalhar e a estudar para conhecer melhor o mundo em que fui chamada a viver com a morte do meu corpo. Que lugar maravilhoso! Que bom estar com a senhora, vovó Cleusa! Dizia extasiada. Após dias passeando, conhecendo tudo, entrei num curso para aprender a viver desencarnada. Mas lembranças vieram, tanto da minha última encarnação, como do período em que vivi desencarnada da outra vez, e também da minha penúltima encarnação. Para entender, sem me perturbar, fui por orientação de minha mestra ao departamento próprio e recordei tudo, como também recebi orientação para conviver com essas lembranças. Na minha penúltima encarnação, fui muito bonita, frívola e vaidosa. Casei por interesse com um homem mais velho do que eu, que tinha 2 filhos, já mocinhos, e quase da minha idade. Resolvi aproveitar a vida e o fiz de modo errado. Logo estava em orgias, passei a usar drogas e a trair meu esposo, como também a dar drogas aos meus enteados. Viciei amigos deles e meus. Gastava muito dinheiro para adquiri-las. Meu esposo desconfiou e começaram as brigas. Um dia ele me bateu, surrou-me com ira, deixando-me muito machucada. Sabia que ele me amava e quis castigá-lo. Estava drogada e não pensei muito, mas não queria morrer. Querendo recriminá-lo e puni-lo, tomei uma overdose. Ele saíra de casa após a briga. Estava sozinha e passei mal. Quis pedir socorro, não consegui. Desencarnei, fui tirada do corpo e levada para o umbral, onde fui vampirizada. Não entendia o que me acontecia e fiquei perturbadíssima. Vaguei por anos, parecendo um zumbi, sendo vampirizada e vampirizando. Então, um grupo de vingadores me pegou e levou para reencarnar. Esse grupo perseguia meus futuros pais. Querendo castigá-los, me levaram para ser filha deles, e perturbada como estava, transmiti essa perturbação ao feto e nasci deficiente. Como me foi explicado, se tivesse clamado por ajuda, teria me recuperado no plano espiritual superior, num posto de socorro, numa colônia. Porém, não o fiz. Nem passou pela minha cabeça que agia errado, nem pedir perdão, nem orar. E eles, meus pais, também na época imprudentes, tinham uma religião de fachada, de forma externa. Não a frequentavam e oravam pouco. Pensavam muito nos prazeres materiais. Assim, esses vingadores acharam um modo de atingi-los. Como minha futura mãe pretendia ficar grávida, colocaram-me ao lado dela. Assim pude me colocar ao feto. Foi permitido que reencarnasse, mas foi um choque meu nascimento, não só aos meus pais, como a todos os familiares, mas um choque que os levou a mudar de vida. Pensando que foi um castigo por seus erros, trataram de se melhorar. A primeira providência foi voltar à religião e orar, e com isso passaram a vibrar melhor. Saíram da faixa vibratória de seus inimigos desencarnados que não puderam mais atingi-los. Os vingadores pensaram que castigariam meus pais, mas se enganaram. No começo sentiram, mas acharam soluções para o problema que era eu e conviveram bem com os problemas e comigo. Como também foi muito bom espiritualmente para eles. Reencontraram na religião o bom caminho. O mais interessante nesse fato é que não era ligada a eles, a ninguém dos meus familiares pelo passado.
Isso é importante, estar sempre aberto a novas amizades, a amar a todos. Sentiram meu desencarne, mas não me atrapalharam. Entenderam que todos nós que estamos encarnados desencarnaremos um dia, e que esses dois fatos, encarnar e desencarnar, são muito importantes, que devemos ser bem compreendidos, assistidos e ajudados para que tenhamos facilidade nessas fases de nossa vida. Recordar o passado me fez bem. Pedi para saber daqueles que prejudiquei. Encontrei meu ex-esposo vagando no umbral. Ele teve remorso com a minha morte, mas esqueceu com o tempo. Casou novamente e viveu muito tempo encarnado, mas continuou sendo imprudente e foi por merecimento ao desencarnar para um umbral. Pude saber de seus 2 filhos, os que viciei. Com a minha desencarnação, assustaram-se, contaram ao pai, que os internou numa clínica. Com medo e vontade, passaram a viver longe das drogas. Recuperaram-se, e isso me tranquilizou. Pedi para ajudar meu ex-esposo. Foi-me permitido. Fui conversar com ele no umbral. Não me reconheceu. Para ele, era uma amiga, a Laura. Laura, dizia ele sempre, por que você se preocupa comigo? Me dá tanta atenção. Sou sua irmã em Cristo, quero ajudá-lo. Reconheça seus erros e venha comigo. Não tive e nem tenho erros. É injusto estar aqui e não quero ir com você. Não sei para onde irá me levar. Por algum tempo o visitei, até que um dia o percebi cansado. Disse-me: você tem razão, não merecia ter outra vida. Fui rico, orgulhoso, só vivia em função dos prazeres carnais e materiais. Logo depois, pude levá-lo para um socorro, onde está se recuperando. Quer reencarnar e deve fazê-lo logo. Eu não, quero ficar mais algum tempo no plano espiritual e, quando reencarnar, se possível, fazê-lo entre meus últimos familiares, porque com eles aprendi a amar sendo amada, como também sou grata às oportunidades que temos pela reencarnação. Explicações de Antônio Carlos. Temos aqui mais um exemplo de que todos que agem com imprudência sentem suas consequências. Laura era, na sua penúltima encarnação, muito materialista. Pensava somente em desfrutar dos seus vícios e prazeres. Comprometeu-se prejudicando seu corpo físico e lesando seu perispírito. Como vimos, muitos fatos acontecem com imprudentes, mas sempre sob a supervisão de espíritos superiores. Esses desencarnados vingadores pegaram Laura e a levaram para que reencarnasse perturbada, porque sabiam que ela iria conseguir transmitir para o feto uma deficiência. Foi o que aconteceu. Orientadores permitiram, sendo uma chance de melhoria a todos, de Laura e de seus pais. Poderia ter dado errado, os pais, não aceitando e rejeitando-a, continuariam imprudentes e na mira dos vingadores. Ainda bem que agiram com prudência e corretamente. Vimos também que Laura recuperou-se rápido. Foram dias no hospital onde se sentiu ótima. Essa recuperação não é igual para todos. Depende de muitos fatores. Laura o fez porque não se sentia doente. Como nos é importante sermos amados, mas ainda é aprender a amar, dar valor aos sentimentos alheios e nos fazer dignos sempre de ser cada vez mais queridos. Os familiares de Laura entenderam bem que ela possuía um lugar na sociedade e que não era uma coitada e sofredora. Fizeram de tudo para que ela fosse feliz, e foi. Deficientes são o que são, e não o que querem que sejam. Cada um deles tem a potencialidade que lhe é própria. E como nos surpreendemos quando são bem trabalhadas essas potencialidades. Normalmente, eles nos pedem que reconheçamos isso, e quando o fazemos, se sentem úteis, ativos e contentes.
Lembremos que os deficientes têm aspecto limitados, mas que lhes são próprios, e deficiência não é a mesma coisa que incapacidade. Continua no capítulo 10. Até lá!